Meus queridos, algo que tem sido muito presente nos dias de hoje é essa tal de ansiedade. Hoje a juventude atual nunca tomou para si tantas responsabilidades. Sabe, ela tem tomado a responsabilidade de ser o dono da casa, muitas vezes. Muitos filhos estão fazendo o papel de pais, muitos filhos estão tendo que trazer o mantimento para dentro da casa, porque talvez o pai abandonou, porque o pai, por conta do alcoolismo, saiu de casa, divorciou. Então o que acontece? O filho teve que assumir o papel de pai do lar, cuidando dos irmãos, trazendo sustento. Os jovens também estão preocupados com o casamento, estão preocupados também com o seu trabalho. Ficam pensando também, gente, eu acabei de fazer o Enem, e agora? Será que eu vou passar? Será que eu vou ingressar numa universidade? Então, sabe, nos dias atuais, os jovens nunca tomaram tantas decisões, tantas responsabilidades importantes como nos dias de hoje. E juntamente com essas responsabilidades, tem sido trazido junto o esgotamento. Juntamente com essas responsabilidades, o jovem tem adquirido também o sufocamento. Ele tem sido suprimido por todas essas coisas, porque ele já não sabe mais como lidar. E agora ele começa a ter insegurança, incerteza a respeito do amanhã, incerteza de como as coisas irão suceder na escola, na universidade, no emprego. Então tudo parece que fica mais difícil e bate aquela aflição de alma, aquele desespero que nós definimos como ansiedade. E a ansiedade, ela trabalha silenciosamente na sua alma. E às vezes a gente fica numa aflição, numa angústia, e não sabe o porquê, e não entende. Eu tenho ouvido de muitos jovens, às vezes eu compartilho com eles, eu converso, meu irmão, você está bem? Como é que andam as coisas? E alguns dizem, olha, eu não sei o que acontece comigo, mas às vezes eu sinto vontade de chorar. Sabe, eu sinto um desespero, uma aflição dentro de mim. Eu tenho medo do meu amanhã, eu tenho medo da morte, eu tenho medo, sabe, da minha célula não vingar, eu tenho medo dos meus discípulos pararem de me ouvir, eu tenho medo, sabe, do meu pai abandonar minha mãe, eu tenho medo de não conseguir ingressar numa universidade, eu tenho medo de frustrar os meus pais, eu tenho medo de frustrar a minha família, eu tenho medo de frustrar os meus amigos, e você entra em um desespero, porque você não sabe mais para qual caminho correr, você parece que não encontra alternativas, você olha ao seu redor, buscando por soluções, mas você encontra nada mais do que novas responsabilidades, nada mais do que novos problemas. Então é muito comum no nosso meio, muitas vezes eu pergunto para alguns jovens, eles compartilham comigo o esgotamento físico, o esgotamento mental, o esgotamento emocional, eles não aguentam mais. E alguns olham para mim, sabe, com aqueles olhos esperançosos, aguardando que eu venha falar alguma coisa que vai, como um passe de mágica, mudar a vida deles. Sabe, eu não tenho nada que eu possa te oferecer. E me dói também ver os seus olhos tão cheios de esperança, esperando ouvir de mim alguma coisa que vai transformar a sua vida, sim. Muitos procuram ouvir de mim um conjunto de regras a serem seguidos, para que elas venham obedecer e fazer e assim adquirir a transformação, mas eu quero dizer que a transformação não virá dessa maneira. Não existe conjunto de regra algum que vai te melhorar. Nem mesmo a lei nos ajudou a melhorar a nós mesmos, por isso que Jesus veio para nos proporcionar a graça, porque conjunto de regra nenhum vai nos melhorar, vai nos ajudar, apenas nos traz acusação. Sabe, eu nunca vou te ensinar técnicas de auto-melhoramento. O que eu posso te fazer é te oferecer a ajuda do alto. Eu nunca vou te oferecer autoajuda, eu quero te oferecer a ajuda do alto. Essa ajuda é Jesus. Sabe, e me dói ver nós jovens, sabe, com 20 e poucos anos, ou vejo até mesmo mais cedo, com 13 anos, com 14 anos, esse desespero, essa aflição de alma. É incrível que a ansiedade, ela é uma das faces da depressão.
A ansiedade é como se fosse o primeiro passo rumo à depressão. E nós precisamos vencer a ansiedade, porque Cristo disse que nós seríamos capazes. Porque disse Jesus que Ele nos auxiliaria em tudo aquilo que fosse preciso. Ele já venceu por nós na cruz. Sabe, Jesus não levou conosco, Jesus não levou com Ele apenas as nossas enfermidades físicas. Ele levou também as nossas enfermidades emocionais. Jesus levou consigo os nossos traumas. Ele é capaz sim de curar a sua vida emocional. Ele é capaz sim de curar os problemas que marcaram a sua alma. Ele é capaz sim. Só que por conta da nossa ansiedade, do nosso desespero, nós não conseguimos enxergar a Jesus em nenhuma circunstância. Então, eu gostaria que nós pudéssemos ler a palavra. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em 1 Pedro 5:9. 1 Pedro 5:9. Caso você não tenha, você pode acompanhar comigo no telão. Então eu já vou iniciar a leitura para ganharmos tempo. A palavra do Senhor diz o seguinte: resistirem permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando o mesmo problema. Apenas esse que tem, né? Eu apenas li só o 9, perdão, irmãos. Eu li só o 9, né? Para ler os outros não. Você pode ler aí na sua Bíblia, acompanhar, mas eu li apenas o 9. Mas uma das coisas que a ansiedade tenta semear nos nossos corações é que você está sozinho. E uma das coisas aqui que Pedro está dizendo é que outros irmãos também estão atravessando pelos mesmos sofrimentos que nós. Sabe, o que a sua mente trabalha muitas vezes é tentando te ensinar, tentando te dizer que você está sozinho nessa situação. Não existe ninguém passando pelos conflitos internos que você está vivendo hoje. Então é uma das coisas que o diabo, de forma sutil, irá disseminar na sua vida, de que ninguém está passando pelo que você está passando, somente você é exclusivo. Não existe ninguém na face da terra que está passando por esses problemas. Mas o versículo nos diz: resistir e permanecendo firmes na fé. Agora, fé em quê? Fé em quem? A fé em Cristo e na obra consumada da cruz. Ele diz, para que nós venhamos também ter na nossa consciência, de que nós não somos os únicos a passar por esses problemas. Sabe, meus queridos, eu quero te dizer, você não é o único a passar por as suas crises existenciais. Você não é o único a se questionar o porquê que você ainda está vivo. Existem outras pessoas também que se questionam isso. Existem outras pessoas também que sentem vontade de chorar sem motivo como você tem. Meus queridos, eu posso trazer isso, dizer com propriedade, porque eu passei por essas coisas. E eu sei como é difícil lidar com a mente. Às vezes os seus pensamentos são tão aleatórios e tão intensos, e em uma quantidade tão grande que você não consegue sequer raciociná-los. Você não consegue canalizar o seu potencial para uma determinada coisa, ou executar uma determinada tarefa, que muitas vezes é simples por conta dos seus pensamentos. Você não controla mais. E você não tem coragem de compartilhar com as pessoas, porque você acredita que isso é bobagem, que isso é besteira. E como eu falei, a ansiedade é uma das faces da depressão. Então pensamentos sutis de morte começam a resvalar na sua mente. Começam a passar em seus pensamentos. É incrível porque, eu não sei se você já reparou, mas nós falamos de morte o tempo inteiro. Quando você está com muita fome, o que você fala? Estou morrendo de fome. Quando você, sei lá, está com muita dor, você fala, estou morrendo de dor. Quando você está muito cansado, você fala, estou morto.
É incrível porque eu parei para pensar também que no inglês, os americanos, britânicos, os países de fala inglesa, eles também utilizam expressões que falam a respeito de morte. Como nós brasileiros usamos. E eu vi um pastor comentando, dizendo que ele tem um parente que vive no Japão, e ele perguntou para o irmão dele se no Japão havia também esse tipo de expressões, né, que como nós brasileiros utilizamos falando a respeito da morte. Ele disse, é a mesma coisa. Também os japoneses utilizam muitas expressões que são muito similares às que nós usamos. Então você vê como a morte está na boca de todo mundo. O tempo todo nós falamos de morte, sendo que nós professamos que temos o autor da vida dentro de nós. Mas eu quero te ajudar em nome de Jesus, a sair com o espírito de vida florescendo do teu coração, florescendo da tua mente, florescendo do teu interior. A primeira coisa que nós precisamos saber lidar é com as nossas distrações. Existem muitas coisas que distraem os nossos pensamentos, que distraem o nosso raciocínio, distraem muitas vezes a nossa mente de se focar em Deus, de se focar no propósito ao qual fomos chamados, de nos focarmos talvez nos nossos discípulos, nas nossas células. Eu quero ler com vocês, pode me acompanhar aqui no telão, Mateus 14, do 24 ao 30. E a palavra do Senhor diz o seguinte: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. E disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Disse Jesus, venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Qual foi o problema de Pedro? Ele ficou olhando as circunstâncias. Ele se distraiu. Porque um dos aspectos da ansiedade, uma das ambições da ansiedade é tirar os seus olhos de Jesus. Sabe, Pedro, eu imagino ele andando sobre as águas. Primeiro que é uma loucura. Será que Pedro não olhou para o mar, não olhou para o vento enquanto ele estava no barco? Ele só reparou quando ele estava andando sobre as águas? Pedro tinha reparado isso quando ele estava no barco. Mas quando ele começou a andar sobre as águas, quando ele começou a caminhar em direção a Jesus, a Bíblia fala que ele começou a reparar a ventania. Ele começou a reparar as ondas que eram fortes e intensas. O nosso problema é que nós nos distraímos com aquilo que nos cerca. E Pedro afundou, porque na sua mente, sabe o que veio? E agora? Eu estou andando sobre as águas, está uma tempestade terrível, como agora que eu irei acalmar este mar? Como que eu irei cessar essa ventania? Sabe, existem coisas que não cabem a nós. Esse era o papel de Jesus, acalmar a tempestade, acalmar a ventania. Mas nós entramos em um desespero de alma e afundamos muitas vezes como Pedro afundou, porque nós queremos fazer o papel de Jesus. Eu quero dizer, meus queridos, você vai ficar frustrado o tempo todo na sua vida cristã, se você quiser exercer o papel do Espírito Santo. Não tem como. Qual era o papel de Pedro? O que ele tinha que fazer nessa circunstância? O que ele tinha que fazer nessa situação? O papel de Pedro era apenas manter os olhos em Jesus. Era o suficiente para que ele andasse sobre as águas. Mas quando reparou Pedro, a ventania e as fortes ondas afundou. O problema muitas vezes
é que nós damos mais atenção para aquilo que nos cerca do que para a pessoa de Jesus. Eu sei que muitas vezes a ansiedade é muito intensa. Eu sei que às vezes a loucura dos seus questionamentos internos são muito intensos. Mas olha para Jesus. Eu aprendi algo, que as coisas ganham poder na nossa vida à medida que nós damos atenção a elas. Se você começar a desprezar as suas angústias, os seus desesperos, não estou falando para você fazer de conta que elas não existem, não estou dizendo isso, mas se você começar de forma gradativa a abandonar a atenção que você dava a elas e começar a focar os seus olhos em Jesus, eu garanto que Jesus vai invadir a sua vida, vai tomar o seu coração e Ele vai resolver tudo o que precisa ser resolvido. Sabe, quando você estiver no desespero, quando você voltar os olhos para Jesus, Ele irá se manifestar dentro de você. Ele dirá: cessa vento, acalma-te mar. E você terá refrigério na sua alma. E você terá paz de espírito. E você começará a viver aquilo que o Senhor deseja. E às vezes nós passamos por esse papel de Pedro. Nós olhamos as coisas ao nosso redor, olhamos a tempestade, olhamos as ondas, olhamos os ventos e questionamos: e agora? O meu pai abandonou minha mãe. O que eu vou fazer? Agora eu não consegui tirar uma boa nota no Enem, o que eu vou fazer agora? Eu não vou ingressar na universidade. Como é que eu vou conseguir um bom emprego nesse tempo de crise econômica e política? Como? A gente começa a olhar e dar atenção para aquilo que nos cerca. Meus queridos, volte-se para aquele que está dentro de você. Quando tudo começar a gritar ao seu redor, feche os seus olhos e diga: Senhor, eu preciso de você. Jesus, eu preciso de ti. Quero dizer que essa foi uma das coisas que me auxiliou a manter a minha mente em Jesus. Meus queridos, eu sei que é loucura lidar com a mente, com os pensamentos. Eu sei como tudo é tão intenso. Eu sei como tudo é tão difícil. Mas uma das coisas que acalmava o meu espírito, acalmava a minha alma, era fechar os meus olhos e dizer: Jesus, eu preciso de você. Eu preciso da paz que Filipenses 4:7 me garante. Que a paz que excede a todo entendimento esteja sobre o vosso coração e a vossa mente. Eu preciso dessa paz. Sabe, eu entendi que a paz não é a ausência de pensamentos. A paz não é a ausência de conflitos internos. A paz é a pessoa de Jesus Cristo organizando todas essas coisas no seu interior. É Jesus te dando, sabe, a paz que você precisa para cumprir o seu propósito. Eu estava compartilhando hoje na célula, eu estava mostrando para os irmãos ali como muitos cristãos mesmo se sentem tão acusados de trabalhar debaixo da obra de Deus, porque o tempo todo eles estão preocupados em fazer algo para Deus. Não, por que você evangeliza? Não, porque temos que fazer para Deus. Por que você é líder de célula? Porque nós precisamos fazer para Deus. Eu não estou fazendo para os homens, eu estou fazendo para Deus. Eu quero mostrar para Deus que eu amo. Mas está errado esse princípio, meus queridos. O que eu e você podemos fazer para Deus que Ele não tenha, ou que Ele não tenha possibilidade de ter? Aí tem gente que diz aquela famosa frase, né? As almas que você pode ganhar para Jesus. Vou falar, gente, com toda a sinceridade, Deus com todo o seu poder, com toda a sua glória, você acha mesmo que Ele precisa de nós para ganharmos pessoas? Deixa eu te contar como que os muçulmanos estão sendo salvos. Durante a noite eles têm dormido e a pessoa de Jesus tem visitado eles acordam e dizem: eu aceito o Senhor Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Agora você acha mesmo que Deus precisa de mim e de você? Você acha mesmo que nós precisamos fazer algo para Ele? Então Vinícius, qual será a nossa motivação então para liderar uma célula? Qual será a nossa motivação então para cuidar de uma equipe? Qual será a nossa motivação então para evangelizar? A minha motivação é a compreensão de que eu sou amado por Ele.
Sabe, é tanto amor da parte de Deus por mim, que eu não consigo manter isso dentro de mim. Então o que eu faço? Eu começo a externar isso com o meu serviço. Eu começo a externar isso, se tornando um líder de célula, cuidando de pessoas, evangelizando outros países, apenas com a intenção de esboçar o amor que o Pai tem por mim. E não para dizer que eu estou fazendo coisas para Deus. É apenas para externar o amor dele por mim. Isso é interessantíssimo, meus queridos. O problema é que, quando a ansiedade ela domina, quando nós permitimos que essas distrações venham nos cercar, isso é uma prova clara de que nós deixamos de confiar na obra da cruz. Porque Pedro, ele olhando a ventania, ele afundou, porque ele começou a confiar em si mesmo. Uma dica: não confie em você, confie em Jesus. Porque enquanto os olhos de Pedro estavam fixos em Jesus, Pedro andou sobre as águas. Então, se você quer andar sobre as águas e ir ao encontro de Jesus, mantenha os olhos nele. Eu quero que você fale para a pessoa que está do seu lado, diga: mantenha os olhos nele. Não é para olhar para ele, aí já se distraiu. Não é para olhar para a pessoa que está do seu lado, é para falar: mantenha os seus olhos em Jesus. Então fala isso para a pessoa do seu lado, sem olhar para ela. Diga: mantenha os seus olhos em Jesus. Diga: não se distraia. Agora, dá um cutucão nele aí, fala: não se distraia. Não olha para ele, não é para olhar para ele, não é para se distrair. Você vê como nós somos muito fáceis de nos distrairmos? Mantenha os olhos em Jesus. Uma das coisas, um dos aspectos da ansiedade é o orgulho. Você sabia que a ansiedade é fruto de um coração orgulhoso? Porque nós precisamos fazer inúmeras coisas. A ansiedade muitas vezes nos ataca, nós somos submergidos por tanta opressão, por tanta dificuldade, e nós queremos resolver a vida, nós queremos resolver a nossa situação. Existem até vários memes, né, na internet, eu tentando resolver a minha vida, né, e caindo todo negócio, né. Teve uma pessoa que ela fez um pudim esses dias, maravilhoso, o pudim ficou todo quebrado, destruído, né, e daí eu ia postar a foto e falar assim, ó, eu tentando fazer algo bom na minha vida, né, e o pudim todo destruído, pudim todo quebrado. Mas é interessante porque o orgulho faz parte da ansiedade. Porque a gente sabe que não dá conta. Eu vou ser bem sincero, eu não dou conta de cuidar da minha vida, gente. Por isso que eu entreguei para Jesus. Eu falei: Senhor, cuida. Porque o pouco que eu tentei cuidar, eu já fiz um monte de asneira. Então eu falei: Senhor, cuida. Eu coloquei nas mãos dele. Então o orgulho está presente na ansiedade porque você tenta fazer, você tenta acertar, você erra, você se levanta, você tenta de novo, aí você erra, aí você fala: vai ser diferente, e daí você tenta novamente e você erra, e daí você levanta novamente, tenta novamente, daí você erra novamente, você não consegue, e fica nesse ciclo, e você fica cansado. Deixa de ser orgulhoso, coloca nas mãos de Jesus. Fala: Senhor, eu estou cansado. Eu estou cansado de lutar comigo mesmo. Eu estou cansado de lutar comigo mesmo. Chega. Sabe, o orgulho muitas vezes também é fruto da nossa indisposição em obedecer a Deus. Mas que tipo de obediência Deus quer de nós? A obediência que Deus quer de você é que você ande debaixo do poder da nova aliança. E o poder da nova aliança consiste em: filho, você não precisa fazer nada, eu já fiz todas as coisas por você, entra no meu descanso. Esta é a obediência que Deus quer de você. Entra no descanso, entra na justiça do meu filho. É isso que Deus quer de você, é esse tipo de obediência que Deus quer de você. Meus queridos, eu nunca vou vir aqui para lançar para você um conjuntinho de regras para você seguir, para você se sentir acusado depois. Não, o meu coração é trazer aos irmãos alívio, refrigério, paz, porque o Evangelho de Deus, ele traz essas novidades para nós, traz este coração para nós, de graça.
Meus queridos, a ansiedade é ter o orgulho no centro da sua vida. É você tentando o tempo todo resolver, mas você não consegue. E daí você começa a dizer o seguinte: eu não sei se eu tenho as ferramentas, o talento suficiente, ou as coisas necessárias para cumprir o meu propósito em Deus. Ah, Senhor, eu não sei se eu estou pronto para se tornar um líder de célula. Ah, Jesus, eu não sei se eu estou pronto para ingressar numa faculdade. Ah, Jesus, eu não sei se eu estou pronto para auxiliar a minha mãe a cuidar da casa agora, já que meu pai saiu. E você começa a questionar, você acha que não tem o suficiente, você acha que não vai conseguir, você fala, eu não vou ter alternativas para alcançar o que o Senhor projetou para mim. Agora a minha pergunta para você é, para você ter chegado até onde você chegou hoje, o Senhor não te supriu todas as coisas? Então por que você teme do seu futuro? Sabe, o Senhor te sustentou até aqui, porque Ele iria parar. Eu compreendo que aquilo que pode me parar é aquilo que me move. Se é o Espírito Santo de Deus que me move, eu nunca vou parar, porque Ele é eterno, eu estarei com Ele na eternidade, então Ele estará comigo aonde eu for, aonde eu desejar entrar, ali Ele entrará comigo, aonde desejar sair, ali Ele sairá comigo, porque Ele há de me acompanhar. Confia nele, deposita sua esperança na pessoa de Jesus. Outra coisa que nos atrapalha grandemente são os sofismas. Talvez você esteja questionando, o que é sofisma? Eu fiz questão de procurar no dicionário a definição, e eu achei sinceramente muito fantástico. Eu sabia o que era sofisma, mas quando eu li a definição, trouxe uma clareza muito maior dessa palavra, e eu vi que a aplicabilidade dessa palavra se encaixa perfeitamente com aquilo que eu quero dizer. E eu vou ler para você o que significa sofisma. Presta atenção. Argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir ilusão da verdade. Embora simule um acordo com as regras, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta, deliberadamente enganosa. O que significa, resumindo? Tem tudo para ser verdade, mas é mentira. A concordância com as regras, a concordância com a lógica, a concordância com a racionalidade, a concordância com tudo, mas está errado. A sua raiz é de engano, a sua raiz é de mentira. E o diabo ele lança isso diariamente sobre a sua mente, sobre o seu coração. Sabe, você começa a pensar, parece que os meus discípulos estão se distanciando de mim. Será mesmo que vai dar? A célula deu uma mirrada. O que eu faço? Isso certamente é porque eu não tenho orado o suficiente. Isso certamente é porque eu não tenho jejuado o suficiente. E você começa, entenda que isso aqui é um sofisma. E agora eu vou desmascarar esse sofisma. Primeiro que para que essa obra cresça, não depende de você. Depende de Cristo. Já começa por aí. Sabe, você começa a duvidar de si mesmo, do seu potencial. Será que eu posso? Você começa a questionar, você começa a ter dúvida se você de fato foi chamado para aquilo. Mas há uma verdade na palavra que nos garante que na eternidade o Senhor já havia projetado cada dia da sua vida. Então será mesmo que Ele não te escolheu? Sofisma, meu querido, tem tudo para ser verdade, mas a raiz é de mentira. A ansiedade procura mostrar a nós uma realidade oposta de quem nós de fato somos. Porque quando você, por exemplo, peca, qual é o primeiro sentimento que vem a você? Qual é o primeiro pensamento que domina a sua mente? Você levanta suas mãos para os céus e diz, eu sou justo. É isso que você faz? Mentira. O primeiro pensamento que vem à sua mente quando você peca é a dúvida se você é amado por Deus. Isso é um sofisma. O diabo ele vai tentar colocar na sua mente de que o amor de Deus para contigo trabalha dentro do merecimento. Trabalha dentro do fazer coisas para Deus para que Ele me aceite. O
o sofisma, ele tem como objetivo se estabelecer na sua mente para que o medo venha brotar. Porque quando o medo brota, meus queridos, nós ficamos paralisados. Nós não conseguimos reagir. Pedro, quando ele olhou o vento, olhou as ondas, ele travou, ele paralisou, ele afundou. O medo vai tentar o tempo todo se estabelecer sobre você para te paralisar. Mas eu conheço alguém que aonde quer que ele chegue, todo medo vai embora. O medo tem que se calar. Então eu te mostrei coisas que têm te atrapalhado, que são as suas distrações, que é o seu orgulho, que são sofismas de Satanás. Mas eu quero te dar agora aquilo que vai gerar vida no seu coração. Eu quero que você leia juntamente comigo Gênesis 22, 15 ao 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Meus queridos, uma das coisas que vai te ajudar a livrar-se das coisas, das distrações ao seu redor, é trazer à memória as promessas do Senhor. Sabe, aqui o Senhor Deus havia feito uma promessa para com Abraão, de que a descendência dele seria tão numerosa como as estrelas do céu e como os grãos de areia da praia. Meus queridos, Abraão, ele morava nas proximidades do deserto. E durante o dia, o calor é muito intenso. Então as pessoas andam com aquelas roupas para se cobrir do calor, porque é muito forte. E ninguém consegue olhar para o céu, porque arde os olhos, o sol é muito intenso. Então o tempo todo você vai olhar para o chão. Mas durante a noite, nós sabemos que também não há nada mais lindo do que o céu do deserto. Porque ele é limpo, você pode então olhar e enxergar todas as estrelas. E por que Deus ele disse que Abraão teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas dos céus e a areia do mar? Porque durante o dia, Abraão andando no deserto, ele iria olhar para a areia e ele se lembraria das promessas do Senhor. É isso que Deus prometeu para mim. Deus prometeu para mim que eu seria pai de multidões. O Senhor prometeu para mim que Ele iria cuidar da minha família. O Senhor prometeu para mim que eu iria alcançar os meus sonhos. O Senhor prometeu para mim que eu iria alcançar a minha universidade. E quando escurecesse, quando a noite chegasse, Abraão ia poder olhar para os céus e se lembrar das promessas do Senhor, dizendo: o Senhor há de fazer, o Senhor há de cumprir. As promessas do Senhor, aquilo que o Senhor disse ao meu respeito, está cravado nas galáxias, está cravado nos céus. Então o tempo todo, seja de dia, Abraão se lembrava das promessas, e seja de noite, Abraão se lembrava das promessas. E eu quero dizer, meus queridos, que as promessas do Senhor estão te cercando, aonde quer que você vá. Então traga à memória as promessas de Deus. Deixa de focar nos seus problemas, comece a se focar nas promessas. Como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos nos focar nas promessas, sendo que os meus pensamentos são tão intensos, tão exagerados? Vamos fazer o seguinte, você vai contar comigo, todo mundo sabe contar do 1 ao 20, né? Então vamos fazer o seguinte, você vai contar em voz alta, do 1 ao 20, só que na sua mente você vai contar do 20 até o 1, forma decrescente. Então na sua mente você vai estar 20, 19, 18, 17, e na sua boca você vai estar dizendo 1, 2, 3, nós vamos fazer isso, tá ok? Então lembre-se, fale firme, fale alto, quero ouvir a sua voz, vamos lá, 1, 2, 3, já era, já deu, vocês não conseguiram, alguém conseguiu fazer isso? Contar de forma decrescente e continuar contando de forma crescente com a sua boca? Alguém conseguiu? Não, sabe por quê? Porque a sua mente tem que se calar para ouvir o que você diz. O que eu quero dizer?
Quando os pensamentos de morte vierem sobre você, quando as preocupações vierem sobre você, erga a sua voz e diga: eu sou justificado, as promessas do Senhor me cercam, o Senhor está comigo, e a sua mente tem que se calar, ela tem que cessar. Comece a confiar nas promessas, comece a dizer: eu não preciso de mais nada, porque Cristo já realizou todas as coisas por mim na cruz do Calvário, não há nada mais que eu possa fazer. Sabe, quantos se lembram a respeito dos 300 de Gideão? É interessante porque Deus deu instruções de guerra para Gideão, e uma das coisas que ele disse, se você acompanhar lá em Gênesis 7 a 8, você pode ler em diante, lá Deus pediu para que fosse levado o chifre do carneiro. Interessante porque, para que se tenha o chifre do carneiro, é necessário que algo aconteça antes. É necessário com que o carneiro morra. Não tem como você tirar o chifre dele sem que ele morra. Então você precisa matá-lo, e então você tira o chifre. E este chifre ele era usado para carregar o azeite. Se você acompanha lá a passagem, você vai ver, alguns também usam como instrumentos musicais, para tocar. Naquela época era muito comum. E quando eles foram para a guerra, o chifre foi tocado, e nós sabemos que o carneiro aponta para Jesus. Então quando o chifre foi tocado, ali estava anunciando a morte de Cristo, ali estava anunciando o que Cristo fez. Quando os pensamentos vierem à sua mente, toque a trombeta, porque ela anunciará todas as coisas que Cristo já conquistou por você na cruz. Lembre-se disso. Um outro aspecto que nós precisamos ter para vencer a nossa ansiedade é o quebrantamento. Eu quero que você leia juntamente comigo em Lucas 14, 11. Nós vamos ler juntos aqui, e diz: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então o orgulho é quebrado quando nós trazemos Cristo para o centro. Eu não sei se você percebeu, mas lembra que eu falei das distrações? Eu te mostrei como vencer as distrações, é trazendo as promessas do Senhor para a sua mente. Lembra que eu falei do orgulho? A maneira de você vencer o orgulho é o quebrantamento. Então é você trazer Cristo para o centro. Tem muitas pessoas que dizem: Deus está pesando a mão em você, Deus está te castigando. Eu vou dizer algo, meus queridos: Deus não tem prazer em humilhar filho nenhum. Afinal, isso não é um papel de um pai. Sabe, mas quando nós estamos tentando acertar por nós mesmos, quando nós estamos tentando melhorar a nossa vida por nós mesmos, sabe, Deus ele não precisa vir nos destruir, porque as obras de justiça própria já são caídas. Não tem como Deus destruir o que já é destruído. Mas quando nós estamos diante de Deus e dizemos: Senhor, eu não tenho nada, eu não posso nada, mas eu confio na justiça de Jesus, Deus exalta essa pessoa, porque nada vem dela, tudo vem de Cristo. Então chega de tentar se melhorar, chega de tentar acertar por si só, confie na justiça de Cristo, confie naquilo que Ele fez por você. Estou te dando liberdade para pecar, para fazer o que você quiser? Não. Porque aquele que de fato se encontrou com a pessoa de Jesus e com o seu amor, ele não volta a viver a velha vida. Mas eu estou querendo que você anule sobre a sua vida todo o fruto de justiça própria, porque não serve, é caído. Mas quando nós vamos diante de Deus e dizemos: Senhor, eu sou pecador, eu não posso nada, mas Jesus me disse que eu poderia entrar diante do teu trono, porque Ele já me justificou. Então se tiver algum BO para resolver, é com Jesus. Eu só estou aqui porque Ele disse que eu posso. Então, meus queridos, que você venha ter liberdade e venha se quebrantar dizendo: Senhor, eu não mereço nada, mas eu quero todas as coisas. O quebrantamento é fruto daquele que confia na obra da cruz. Confie na obra da cruz. E um outro aspecto, para que você agora venha vencer os sofismas do diabo, é que você venha levar a sua mente cativa ao senhorio de Cristo. Então,
Em 2 Coríntios 10, 4 e 5, a palavra do Senhor diz o seguinte: as armas a quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Entenda que a ansiedade, a depressão, elas são fortalezas da mente. E o Senhor nos dá as armas para nós lutarmos. Então, destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, o que nós temos que fazer? Levar os nossos pensamentos cativos à pessoa de Jesus. Talvez você esteja pensando, o que é ter pensamento, levar a minha mente cativa a Jesus Cristo? O que é ter os meus pensamentos cativos a Deus? É você pensar como Cristo, como Deus pensa. Como assim? Como é que eu posso pensar como Deus pensa? Você tem que pensar o que Deus pensa a seu respeito. Então, levar a sua mente cativa a Cristo é saber o que Deus pensa sobre você. Eu quero dizer o que Deus pensa sobre você. Você é amado. Você é justo. Então, leve sempre a sua mente cativa a Jesus Cristo e diga: Senhor, eu sou amado. Eu sou justo. Não há condenação para mim. Entenda, meus queridos, é isso que você tem que viver. É esse padrão. Nós precisamos confiar. Em Pedro, a palavra do Senhor diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meus queridos, o Senhor tem cuidado de você. Eu sei que é difícil. Eu sei que é penoso. Eu sei que é complicado. Mas eu quero dizer que não há mais motivos para sermos reféns dos nossos pensamentos. Se eu tiver que ser refém de algo, eu quero ser refém da cruz. Porque a cruz me diz que eu não preciso fazer nada, porque Ele já fez tudo. A cruz me diz que eu não preciso mais ter ansiedade, porque Ele já se preocupou com todas as coisas que eu precisava me preocupar. Ele já tomou sobre si. Sabe, Jesus, através da cruz, Ele me oferece o descanso. Sabe, talvez essa palavra, você veio aqui, você está pensando, nossa, parece que essa palavra é para mim. E talvez seja. Eu tive uma clareza no meu coração muito grande de que essa palavra não iria atingir todos de uma maneira geral. Mas nós sabemos a parábola do bom pastor, que ele abandonou as 99 ovelhas e foi atrás de uma. Sabe, se essa palavra for para tocar apenas uma pessoa, eu estou feliz. Porque eu quero que essa pessoa, eu quero que essa ovelha volte para ter comunhão com o bom pastor. Eu quero que essa pessoa volte a ter comunhão com a pessoa de Jesus. Sabe, nós teremos uma oportunidade aqui em breve de você se entregar a Jesus e confiar a sua ansiedade, confiar o seu desespero, porque a palavra nos orienta para lançarmos a Ele todas as nossas ansiedades, toda a nossa angústia, todo o nosso desespero, todas as nossas preocupações. A palavra do Senhor nos diz isso, nós vamos fazer isso aqui, e eu creio que será libertador para mim e para você, em nome de Jesus. Mas antes disso, eu quero que você rompa com a fronteira do altar. O que é romper com a fronteira do altar? É todo culto, você vem aqui, chora, se derrama, ajoelha. E eu acho isso maravilhoso, meus queridos. Mas isso de nada vale se não houver mudança de atitude. De nada vale se não houver mudança de postura. Quantas pessoas aqui na conferência levantaram as suas mãos e disseram: Senhor, toma os meus pés, porque eu vou aonde quer que o Senhor me mande. Senhor, eu vou fazer isso, Senhor, eu vou fazer aquilo. Quantos de nós chegamos até essa fronteira, mas nós nunca passamos dela? Nós nunca ultrapassamos. Sabe, meus queridos, nós iremos sim vir aqui e nos derramarmos diante do Senhor. Mas que você venha fazer a seguinte oração quando você estiver aqui à frente, dizendo: Senhor, que não seja como das últimas vezes. Que possa de fato haver uma transformação real sobre a minha vida. Que eu venha confiar em Cristo. Que eu venha confiar em Jesus.
Oh Jesus, como nós precisamos de Ti, Deus. Gostaria que você se levantasse e fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos, não se distraia. Não converse, não olhe para o seu irmão. Agora é você e Jesus. Senhor, oferecemos a Ti agora os nossos corações tomados de ansiedade. Nós queremos confiar, meu Pai, no Seu favor. Nós queremos, Deus Pai, confiar em Ti, Jesus. Nós não aguentamos mais essa aflição de alma. Nós não aguentamos mais esse transtorno que existe dentro de nós. Nós queremos, Deus Pai, com que essa ventania, com que este mar venha cessar. Nós queremos paz. Senhor, nos ensina a confiarmos em Jesus. Nós queremos o Teu poder. Senhor, traga-nos à memória aquilo que nos traz a esperança. E o que nos traz a esperança é a ciência de que Cristo já carregou sobre a cruz toda a ansiedade. Toda a depressão Jesus já levou consigo na cruz. E hoje eu não sou mais refém dos meus pensamentos. Senhor, nos quebrantamos a Ti. E nós confiamos a nossa mente ao Teu senhorio. Porque sozinho não conseguimos mais. Mas o Senhor pode realizar todas essas coisas. Oh Jesus. Oh Senhor, nós precisamos de Ti, Deus. Tenha liberdade no seu espírito para chorar. Se for necessário gritar, exalar essa dor que está dentro de você. Exale para Jesus, Ele está aqui, Ele cura. Ele vai curar a sua mente, Ele vai curar as suas emoções, Ele vai curar os seus traumas. Eu não preciso saber o que você passou, mas eu sei que existe um Deus que pode curar. Ele irá te curar. Eu gostaria de te fazer um desafio. Sabe, se eu não vigiar, se eu não tomar cuidado com a minha mente, as ansiedades voltam a me atacar. O tempo todo eu tento manter a minha mente em Jesus, porque se eu vacilar, eu sou consumido por isso tudo, pelos pensamentos, pelas preocupações. Eu acredito que talvez com você não é muito diferente, mas eu quero te convidar para lançar agora as suas ansiedades diante de Jesus. Se você se sente da liberdade, vem aqui à frente e derrame o seu coração diante de Jesus, dizendo: Senhor, eu estou cansado, eu preciso de você, eu preciso do Senhor. Não dá mais para confiar no meu braço, não dá mais para confiar em mim mesmo, eu preciso de você. Sabe que você tem essa liberdade de chorar, de ajoelhar, de deitar. Aqui é a casa do Pai. Sinta-se livre. Faça o que for necessário, mas não saia daqui com as mesmas preocupações, com as mesmas crises, com o mesmo desespero. Mude a sua vida. Sabe, chore para Ele. Você não precisa ter vergonha. Você não precisa ter medo. Eu vou te deixar aí agora. Chore para Ele. Lance a sua ansiedade diante dEle agora. Em o nome de Jesus. Se os líderes sentirem sensibilidade no Espírito e quiserem orar com esses irmãos, faça isso. Mas se você, líder, precisa entregar a sua ansiedade diante de Deus, vem aqui também e se entregue para Ele. Tenha o seu momento com o Pai agora, em nome de Jesus. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é
sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, oh, recaio de novo em tuas mãos, eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Oh Jesus, no Senhor, Deus. Deixa eu te dizer algo. A morte não é a solução. Escuta o que eu estou te dizendo. A morte não é a solução. O suicídio, ele é o ápice da depressão. É quando o diabo ele coloca a bandeira da vitória sobre a sua mente, dizendo: eu venci. Entenda que a morte não é a solução. Eu sei de alguém que pode entrar e ajustar toda a confusão que está aí na sua mente. E talvez você aí está orando, está se entregando a Jesus, mas os pensamentos ainda estão vindo. Lembra que eu mostrei e ensinei como nós podemos calar as mentiras, os sofismas do diabo? É declarando as promessas de Deus. Eu quero que você agora levante as suas duas mãos aos céus. E eu vou repetir algumas coisas, eu vou dizer algumas coisas, você irá repetir comigo. Mas quando eu parar, eu quero que você continue declarando coisas sobre a sua vida. Declarando que você é amado, declarando que você é justo. Sabe, mas eu quero que você declare em voz alta, para a sua mente se calar, para a sua mente cessar. Então erga as suas mãos e diga: eu sou amado. Eu pertenço a Jesus. Eu sou dele. E ele é meu. A minha mente está cativa ao senhorio de Jesus Cristo. Ele me ama. E os meus pecados não irão me afastar dele. Porque ele me escolheu. Porque ele morreu por mim na cruz. Ele nunca me abandonou. E nunca irá me abandonar. Diga: eu sou amado. Eu sou amado. Eu sou amado. Continue declarando, diga: eu sou amado, eu sou justo. Declare sobre a sua vida agora. Erga a sua voz, cale a sua mente, cale Satanás agora. Declare a palavra de Deus sobre você. Erga a sua voz. Poder irá emanar neste lugar, porque as palavras têm poder. As palavras, elas podem ser geradas. Então gera poder sobre a sua vida agora. Declare em o nome de Jesus.
que você é justo, que você é amado. Não canse, declare, 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 declare. Há poder nas suas palavras e você será refrigerado. Declare que Ele te ama, declare que Ele cuida de você. Erga a sua voz, declare a Ele. Me guarda em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Jesus. Aleluia, Jesus. Talvez é a sua primeira vez aqui. E muito daquilo que você ouviu é a realidade que você está vivendo. Eu quero dizer que eu sei que você está tentando melhorar, avançar e trazer coisas que irão te trazer um melhor desempenho na sua vida, mas eu quero dizer, não vai funcionar. Não vai funcionar. Pode até funcionar durante um tempo, mas você vai cansar, porque é esforço próprio. A sua força ela é falha. Mais cedo ou mais tarde você cansará. Porque nós somos inconstantes, isso é da natureza humana. Mas eu sei de alguém que pode te auxiliar e ajustar essa confusão que está na sua mente. Essa pessoa é Jesus.